Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Undicast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Thalita Boccuzzi. A Thalita, ela é enfermeira, ela é especialista em gestão, qualidade e segurança do paciente. Então, bem-vinda ao nosso episódio de Undicast. É um prazer enorme ter você hoje aqui com a gente, tá? Obrigada, o prazer é meu. Hoje a gente tem a ideia, né, de conversar um pouquinho sobre todos os assuntos que você tem muita expertise e especialidade para trazer pra gente, em relação, né, justamente à junção, né, tanto de gestão, qualidade e segurança do paciente. Então, é isso que nós vamos trazer aqui nesse episódio de hoje. Legal. Pra gente iniciar, eu queria que você comentasse realmente um pouco essa relação entre a gestão e a qualidade e segurança do paciente. O que essas três palavrinhas, né, têm em relação uma com a outra? Certo. A qualidade, ela envolve toda a parte de eficiência, experiência do paciente, protocolos, gerenciamento de risco, a segurança do paciente, mais especificamente, a gente sempre foca na parte do gerenciamento de risco, né? E tudo isso atrelado à gestão, porque hoje, se a gente não tem um bom desempenho assistencial vinculados a protocolos, a indicadores, a gente não consegue ter um resultado eficiente, né? E a experiência do paciente e evitando os riscos, né, de eventos adversos. Acho que pra gente seguir a nossa conversa, né, e pra até mesmo situar o pessoal que tá assistindo a gente, comentem um pouquinho em relação ao que é um evento adverso, tá? O evento adverso, ele é algum incidente que causa um dano no paciente, né? Então, dentro dos incidentes, a gente tem várias classificações. E quando a gente fala de um evento adverso, é alguma situação que ela chega a ocasionar um dano no paciente. Uhum. Então, por exemplo, um paciente que ele tá ali para fazer alguma assistência, passou no pronto-socorro para receber uma medicação e, de repente, ele recebe uma medicação errada. Uhum. Isso é um evento adverso. E aí, né, esses eventos, eles podem ter danos, então não ter dano ou ter algum dano, que esse dano a gente classifica ele de leve a grave e podendo ser catastrófico quando a gente tem uma situação de óbito ou até mesmo que a gente impossibilite o paciente de alguma perda da sua função para sempre, né? Uhum. Então, por exemplo, ele vai amputação de um membro, enfim. Ah, legal. E quais são as principais políticas ou protocolos que as instituições elas devem acatar, pensando nessa segurança do paciente, pensando na qualidade e também na diminuição da quantidade de evento adverso que a gente tem nas instituições? Primeiramente, assim, a gente fala que a qualidade, ela foi... desde 2013, a RDC 36, ela veio para instituir o Programa de Qualidade e Segurança do Paciente, né? Então, tornando isso obrigatório. Então, todas as instituições de saúde, então, elas terem o núcleo de segurança do paciente, para a gente poder olhar para toda essa estrutura e toda essa assistência que é prestada, né? Dentro desses protocolos, a gente tem as metas internacionais de segurança, que elas estão vinculadas ao Ministério da Saúde, junto com a Joint Commission, que é uma acreditadora, né? Então, as metas internacionais, a gente tem a meta 1, que é a identificação correta, meta 2, que é comunicação efetiva, a meta 3, que ela está relacionada à administração de medicação, meta 4, que é cirurgia segura, meta 5, relacionada a infecções de mãos, né, assim, a lavagem das mãos, higienização das mãos, e a meta 6, que é a lesão por pressão e risco de queda. Então, esses minimamente são os protocolos que a gente orienta as equipes a ter isso instituído nos seus programas para poder acompanhar e olhar essa assistência adequada. Ah, legal. Então, todas as metas de segurança do paciente, mandatoriamente, deveriam ter um protocolo para respaldar o pessoal na ponta. Isso. A qualidade, ela vem para poder padronizar toda essa assistência, né? Então, a gente tem alguns critérios obrigatórios para a equipe se nortear, então, prevenir esses eventos, né? Então, a gente não deixar que isso aconteça, e se isso acontecer, de que forma que a gente pode trabalhar para que esse evento ele não aconteça de novo. Ah, e quando ele acontece também é feita uma investigação em relação a... E essa investigação é feita pelo núcleo. Isso mesmo.
né? Então, a gente tem, geralmente, o núcleo de segurança do paciente, ele é composto por equipe multidisciplinar, né? Geralmente enfermeiros, mas a composição dele é basicamente equipe multidisciplinar. E aí, a gente faz toda a análise desse incidente, né? Então, quando a gente recebe uma notificação de evento adverso, então a gente passa a olhar tudo o que aconteceu, né? Então, uma das coisas que a gente conversa muito é sempre não olhar culpados, mas sim a gente olhar o processo para entender aonde a gente pode ter implementações de barreiras para evitar que esses eventos aconteçam novamente. E nessa equipe que você comenta, Thalita, a equipe multi, é uma equipe única que faz exclusivamente isso, na maioria das instituições? Ou, por exemplo, eu sou enfermeira da UTI e faço parte do núcleo de segurança do paciente? Pode ser, né? Mas geralmente a gente tem uma equipe direcionada para fazer parte desse núcleo de segurança. Então, tem estruturas, aí depende da estrutura institucional, né? Então, tem hospitais, por exemplo, que tem um núcleo de segurança do paciente formado por uma equipe de qualidade, pessoas formadas na área da qualidade e que vão fazer toda a composição desse núcleo. E tem instituições que eles não têm a figura propriamente dito da qualidade, porém é composto por equipes, então, por exemplo, uma enfermeira da UTI, um coordenador do centro cirúrgico, então vai fazer toda a composição desse núcleo de segurança do paciente. Legal. E beleza, a gente tem os protocolos, né? A gente tem as políticas, que é preconizada, né, pela segurança do paciente, pela qualidade, etc. E aí, como que funciona a questão da formação do profissional? Tanto que trabalha no núcleo, como de quem está na assistência, né? Qual que é esse papel de formação, capacitação? Então, assim, a formação hoje dos profissionais de qualidade é o maior desafio, porque hoje a gente não tem isso estruturado na faculdade, então poucas faculdades têm essa grade curricular como qualidade e segurança do paciente como um tema específico para desenvolvimento, né, para aprendizado. Geralmente a gente vai fazer uma especialização, um MBA, um curso, e aí nessa estrutura formada hoje dentro das instituições, geralmente são pessoas que já têm um conhecimento na gestão da qualidade, e aí a gente faz toda a capacitação dessa equipe, né? Então, aprender a olhar para os processos, identificação das falhas, oportunidades de melhoria dentro dos processos, as criações de barreiras para que eventos adversos não aconteçam, mitigação dos riscos. Então, a gente faz muita capacitação e eu falo que hoje é a missão principal da qualidade, né? A capacitação hoje de todo o time. Não só as pessoas que fazem parte do núcleo, mas como toda a estrutura hospitalar, ambulatorial, home care, enfim, né? Em qualquer instituição de saúde, porque a qualidade... a gente fala que a qualidade não é só a equipe da qualidade quem faz qualidade é toda a estrutura, né? Então, assim, vai desde a diretoria, da alta gestão até a equipe assistencial. Então, todos têm que estar comprometidos com assistência, com protocolos, padronização e evitar que o dano aconteça, né, no paciente. Exatamente. Quando você fala em relação da equipe, né, porque vocês fazem a análise desse dano, né, a análise desse incidente. Isso. Mas para esse incidente chegar até vocês, tem que ter uma equipe que notifique esse incidente, né? E você acha que às vezes alguns incidentes, ou quem sabe a maioria deles, você acha que é subnotificado? Que às vezes por não conhecimento até da equipe, do que é um evento adverso, do que é um incidente? Com certeza, eu acho que tem os dois momentos, né? Tanto a subnotificação por falta de conhecimento, como a subnotificação por medo, né? Porque as pessoas ainda, principalmente quem falhou, né? Eu como profissional da saúde, eu sou enfermeira, eu vou lá e vou administrar uma medicação no paciente e eu administrei uma medicação errada. É muito difícil, a gente não tem uma cultura ainda, né, assim, bem implementada, onde eu consigo levantar minha mão e falar, eu errei, eu falhei. Admitir o erro, exato, né? Exato. E quando você abre a notificação é uma forma de você admitir o erro, né? E eu acho que um problema grande nisso é ainda a questão da cultura, né? A cultura justa. Hoje ainda se vê muito a notificação como uma punição. Então, eu quero saber quem notificou, porque eu vou punir esse profissional. E o que a gente preza muito dentro da qualidade é a gente olhar todo esse processo, né? Então, assim, não é quem falhou, mas o que aconteceu para aquela falha ter acontecido. Então, por isso que a gente revisita todo o processo, a gente vai olhando todas as barreiras que foram quebradas ou que, de repente, não tinham ali implementadas, e a gente olhar para ver se a gente consegue fazer a correção desse processo, e aí, no final, a gente olha para a pessoa, né? Então, aquele erro, ele foi intencional?
né? Então, teve uma negligência ou não? Era o processo que estava desenhado para que aquele erro acontecesse. Então, é muito difícil ainda as pessoas entenderem que a notificação, ela é para melhoria do processo. É a gente poder notificar para sinalizar que aquele processo está falho e a gente precisa corrigir. E aí, é muito mais a gente trabalhar a liderança, porque geralmente a notificação, ela vem para qualidade. A gente fala que a notificação, ela pode ser anônima ou não, né? Então, eu posso identificar uma falha e abrir lá a notificação. Isso vai vir para a equipe da qualidade, só que a equipe da qualidade vai ter que direcionar isso para as lideranças para que tenha um plano de ação, para que tenha uma análise, porque essa análise ela não é só da qualidade, ela é análise da equipe como um todo, né? Então, todo mundo entendendo o que aconteceu, por que aquele evento aconteceu e aonde a gente pode trabalhar a melhoria, né? Então, muito mais as lideranças. Porque aí essas lideranças, elas têm que entender que a gente está ali para melhorar o processo. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de evento diverso nas instituições e o evento diverso que a gente mais... Nós, enquanto indústria, né, que vendemos curativos, um dos eventos diversos que a gente mais trabalha é a própria lesão por pressão, né, Thalita? E quando a gente vai falar sobre lesão por pressão, eu sempre trago que não é uma falha individual, né? Não é simplesmente a enfermeira Camila que não prescreveu, ou a enfermeira Camila que não reposicionou, ou não colocou a cobertura, etc. Mas é realmente todo o processo, porque não é só uma pessoa que está cuidando daquele paciente, né? Tem todo um processo, um protocolo envolvendo cada assistência que a gente faz lá naquele paciente, né? Então, eu acho que quando a gente tem a notificação, realmente é pra gente buscar melhorias. Isso. Porque é daquela, né? Se a gente não sabe onde a gente tá, a gente não sabe onde a gente quer chegar ou se precisa melhorar, né? Exato. A notificação, ela não é para apontar o erro, é pra gente poder justamente identificar. Eu falo que quem tá lá na ponta, quem tá na assistência, quem tá no dia a dia, é quem sabe ali toda a dinâmica, o que tá acontecendo. Muitas vezes eles sabem quais são os planos de melhoria que a gente precisa implementar. Então, por exemplo, dentro dos protocolos de lesão por pressão. Eu falo, não adianta a gente construir um protocolo lá dentro do escritório. A gente tem que construir esse protocolo junto com a assistência, porque eles sabem quais são as orientações para a gente fazer a prevenção de fato, né? Então, eu acho que muito mais a gente construir isso todo mundo junto, porque aí eles vão ter valor naquilo que está sendo implementado, então não é uma obrigação, né? E aí a gente consegue realmente fazer com que todo mundo se adeque a esse protocolo, né? E cumpra esse protocolo. E a gente evitar que o dano aconteça. Agora você bateu num ponto que eu também tenho uma pergunta aqui que eu já vou puxar ela. Como fazer com que os membros realmente, né, da equipe cumpram essas medidas e esses protocolos, né? Como trazer cada vez mais o engajamento? Eu acho que é exatamente isso. A partir do momento que eles participam da construção desse protocolo, né, eles fazem parte desse processo, é diferente. Porque é diferente quando a gente está lá no escritório da qualidade, a gente desenvolve todo um protocolo e eu chego aqui para ele e falo, cumpra. Só impõe, né? Não é assim, né? Então, a gente construir isso em equipe, e eles entendendo o valor, é onde a gente consegue realmente ter eficiência desse protocolo. E o treinamento, né? Porque eu falo, toda vez quando a gente faz o mesmo processo, a gente cai no momento da repetição e isso vai chegar no momento que a gente cai no esquecimento. Então, onde vai tendo as quebras de barreira. E aí, a parceria da equipe de educação para estar sempre treinando, incentivando e apontando todos esses, né, esses processos de melhoria que é descrito no protocolo. E as auditorias, né? Porque conforme a gente vai tendo as auditorias dos protocolos, acompanhamento dos indicadores, os monitoramentos, a gente vai conseguindo perceber também aonde a gente precisa melhorar ou se aquele protocolo realmente está sendo eficiente ou não. Legal. Thalita, você comentou um pouquinho agora sobre os indicadores, né? De fazer essa análise para ver se está sendo efetivo o protocolo, etc. Então, quais são realmente as métricas e indicadores que são importantes aí para a qualidade e segurança do paciente? São muitos, né? Quando a gente olha para as métricas e indicadores, a gente
a gente tenta olhar sempre todos os protocolos, as práticas assistenciais, né? Hoje o que a gente preza, assim, como protocolo de práticas assistenciais, então a gente olha sempre para lesão por pressão, broncoaspiração, risco de queda, erro de medicação, a identificação correta do paciente, e aí todos aqueles outros protocolos, todos aqueles outros indicadores que estão ligados também com a assistência, né? Então, cirurgia segura, taxa de infecção. Então, depende do tipo de atividade que aquele hospital tem, mas a gente tem um book de indicadores que hoje é preconizado para cada instituição ter um acompanhamento. E geralmente quem faz esses indicadores é a equipe de qualidade. Na verdade, a gente ajuda a fazer toda a estrutura desse indicador para que ele tenha uma padronização. Então, todo indicador ele precisa ter uma ficha de especificação. Né? Então, eu vou definir qual que é o objetivo desse meu indicador, eu vou ter uma meta para olhar para esse indicador, eu vou ter um critério de inclusão, eu vou ter um critério de exclusão, eu tenho que colocar minha fonte de dados, então, para que a gente tenha uma padronização na coleta desse dado. Então, todo mês, a gente ter a mesma fonte de dados que a gente vai buscar essa informação. Então, por exemplo, se eu for fazer análise desse indicador, se eu for fazer o acompanhamento, a nossa fonte de dados, da onde eu vou retirar essas informações, elas têm que ser a mesma. Então, por isso que a gente parametriza isso dentro de uma ficha, para a gente garantir que todo mês a coleta ela vai ser feita da mesma forma e ter um parâmetro, né? Então, quando um numerador, um denominador, e eu vou ter lá a meta. E se esse indicador ele estiver abaixo ou fora da meta, principalmente quando ele estiver fora da meta, a gente tem análise crítica. Isso é um ponto que a gente trabalha muito com a equipe também. Porque a análise crítica, ela não é sobre descrição do caso. É a gente olhar para todos aqueles casos que aconteceram naquele período e a gente identificar os principais problemas e aquilo que a gente pode trabalhar para evitar que aquele evento aconteça novamente. Ou às vezes até similaridade de casos, né? Exato. Não é por isso que a gente fala, não é descrição de caso. Um paciente teve uma lesão por pressão. O segundo paciente também teve uma lesão por mudança. Não, a gente olhar para tudo. Então, assim, quando eu falo de lesão por pressão, por exemplo, né? Então, assim, aonde a minha equipe está falhando, né? É na mudança de decúbito, lesão por pressão está dentro do centro cirúrgico, por determinados procedimentos. Então, a gente começa a olhar, então, eu sempre tenho lesão em determinada cirurgia que vai demorar mais de 5 horas. Então, será que a gente não tem que revisitar o nosso protocolo de cirurgia segura para olhar se a gente tem um posicionamento adequado dentro dessas cirurgias que vão ter o maior tempo? Então, a gente olhar para toda a cadeia que envolve a lesão por pressão e como que a gente pode melhorar esse protocolo. E aí, automaticamente, a gente vai melhorando o nosso indicador. Ah, legal. E tem alguma tecnologia que auxilia nessa análise crítica ou na construção desses indicadores? Temos. Hoje, na verdade, a gente tem ferramentas para notificação, né? Então, a gente tem algumas empresas que trabalham com isso, né? Então, que apoiam a gente a ter essas notificações, esse compilado de informações, poder classificar essas notificações, porque tem um detalhe nisso tudo, que assim, não é toda notificação que ela vai ser finalizada da forma que ela veio. Então, por exemplo, a percepção do cliente, quando ele notificou, o paciente ele teve uma lesão por pressão. E aí ele vai colocar lá que o paciente ele teve um dano moderado. Quando vem para a qualidade, que a gente vai fazer a análise daquele evento, eu vou falar, não era um dano moderado, ele era um dano leve. Então, a gente reclassifica, na verdade, a gente classifica essa notificação para colocar ela dentro do parâmetro que ela realmente se enquadra. E aí, a partir daí, que a gente vai fazer toda a tratativa e análise crítica dessa informação. Entendi. Então, isso é definido pela equipe da qualidade. Isso. A equipe da qualidade apoia nessa estrutura, né? Então, assim, nessa formação dos indicadores, na construção. Cada gestor, ele é responsável pelo seu indicador, né? Então, por exemplo, a equipe assistencial, a equipe de enfermagem. Então, vai ter o indicador da unidade crítica, vai ter o indicador da equipe de enfermagem, vai ter o indicador da UTI. Então, cada um vai ser responsável pelo seu dado, pela coleta da sua informação. E aí, a gente tem um sistema hoje onde todos colocam esse dado para que os gráficos sejam consolidados, né? E a gente possa levar isso numa reunião para discussão com toda a liderança, com toda a equipe, alta gestão.
Ah, entendi, legal. Quando você fala sobre lesão por pressão, principalmente, né? A gente sabe que hoje a lesão por pressão ela é um evento adverso e de notificação obrigatória, né? E que a gente tem muita... Quando a gente vai buscar os incidentes relacionados à saúde lá no Notivisa, ela é segunda, às vezes terceira, evento adverso de maior notificação, né? Uhum. E quando a gente fala dos never events, é o de maior notificação, né? A lesão por pressão estágio 3 e estágio 4. Como que você classifica o apoio que os protocolos de lesão por pressão, né, de prevenção podem apoiar? Como que a qualidade pode apoiar nesse processo para mitigar esse dano da lesão por pressão? Porque eu acho que hoje, dentre os eventos adversos, pode me corrigir se eu estiver errada, mas a lesão por pressão é o que recebe mais holofote, assim, né? Sim. A gente tem um book, né, assim, de indicadores que recebem esse holofote, né, e a lesão por pressão tá entre eles, né, e eu acho que é justamente a gente poder fazer análise junto com a equipe para eles entenderem a importância que tem da assistência na prevenção, né? Então, a gente não deixar que esse dano realmente ele aconteça. E aí, a implementação dos protocolos da prevenção. E aí, todo esse treinamento junto com a equipe de educação, atrelado à equipe de educação, para a gente garantir que, de fato, esses protocolos eles sejam executados. Né? Então, por isso que a gente sempre faz campanha, sempre faz treinamentos, coisas visíveis, práticas, de forma que a equipe ela se sinta parte daquele processo e entenda a necessidade, né, de cumprir para que a gente não tenha o evento final, que é no paciente, né? Evitar o dano no paciente. E como que, se você fosse compartilhar com a gente, né, e com o pessoal que está assistindo a gente, alguns exemplos de boas práticas de prevenção que você considera, assim, que realmente faz redução dos indicadores lá né, que você recebe lá das notificações. Quais você acredita, assim, de maior importância? Eu acho que o principal é a mudança do decúbito, né? Parece tão simples pra gente, é o que a gente fala, o óbvio nem sempre é óbvio, né? A gente brinca muito aqui na empresa, o óbvio precisa ser dito. Exato. E aí, a mudança do decúbito, eu acho que é a principal, porque a gente tem que saber identificar o paciente, a idade, fator nutricional, porque tudo isso vai acarretando numa piora ou numa possibilidade dele ter, né, desenvolver a lesão, né? Então, quando a gente consegue olhar para o paciente e a gente também desenhar, porque assim, a gente tem o protocolo que é ali padrão para todo mundo, mas a gente tem que saber identificar o paciente, suas necessidades e saber adaptar para cada um, né? Então, tem pacientes ali que assim, se eu deixar um pouquinho mais de 2 horas, eu não vou ter problema nenhum e aí ele não vai desenvolver uma lesão por pressão. Mas se um paciente idoso, que eu já tenho ali toda uma questão nutricional, tem alguma doença associada e eu não fizer a mudança de decúbito dentro desse prazo de 2 horas, é fatal, eu vou ter essa lesão por pressão, né? Então, as pessoas, né, a equipe de enfermagem principalmente, eu falo que também não é só a responsabilidade da enfermagem, porque a gente coloca muito esse papel sob a enfermagem, né? Então, falar, mudança de decúbito é responsabilidade da enfermagem. Não, é responsabilidade de todo mundo que está prestando assistência. Exato. Então, se é um fisioterapeuta que passou ali na visita e notou que o paciente está desconfortável, está num momento ali de fricção, que eu posso reposicionar, reposiciona. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem um programa, né, que é o Prevenção em Ação, e a gente faz treinamentos nas instituições, dentro do... quando a gente está certificando os hospitais. E a gente tenta trazer muito a equipe multi, assim, e eu trago a fisioterapia também nesse olhar crítico ali. Se você pegou o paciente, né, vai andar com o paciente, vai fazer uma fisioterapia, vai colocar o paciente sentado, olha qual era o decúbito que o paciente estava antes que você colocou. E depois que você vai colocar ele na cama de novo, olha de novo, né? Muda o decúbito. Porque o cara já ficou ali 2 horas, por exemplo, numa poltrona. Aí você coloca na cama e deixa ele em dorsal. Ele vai estar a mesma proeminência óssea, está em contato. Então, a gente tem que ter esse olhar clínico e crítico em relação à fisioterapia, nutrição e toda a equipe multi mesmo. Equipe, né? Assim, é o trabalho, o paciente, ele é de todos, né? Equipe médica, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição, todo mundo que tem, né? Que passa ali em visita, que faz assistência para aquele paciente, é responsável pelo cuidado.
E eu acho que a diferença é essa, né? E o papel da qualidade nesse meio todo é fazer essa comunicação entre as áreas, né? Fazer com que todo mundo entenda esse processo e trabalhe em conjunto. E quando você fala, né, da questão aí desse acompanhamento, né? Tem alguma rotina de auditoria que a qualidade faz nos prontuários, além da notificação, né, por exemplo, da notificação, só para ver se tá tudo indo conforme a qualidade, os protocolos são desenhados, assim? Sim. A gente tem a busca ativa dentro dos prontuários, né? Então, é uma forma também da gente buscar notificações. E aí, a importância também da gente trazer toda a equipe multiprofissional e, de novo, né? Não só o profissional da qualidade, não só o profissional de enfermagem, mas todo mundo tendo esse olhar de auditoria e trazendo esses profissionais para olhar o prontuário como um todo e falar, poxa vida, isso daqui a gente poderia ter mudado, a gente poderia ter feito diferente, né? Então, a gente tem essa rotina, assim, da auditoria, de poder identificar as oportunidades, porque muitas vezes está na escrita, né? Então, você olha lá, passou um profissional, paciente em decúbito dorsal. Aí, passa o segundo profissional, decúbito dorsal. E você fala, poxa vida, segundo plantão e a mesma informação, você não conseguiu olhar para o de trás e ver que estava na mesma posição? Então, a gente tem essa percepção, né? E aí, quando a gente vai ver mais uns dias para frente, vem a lesão por pressão. Então, já estava dando os indícios ali dentro do prontuário, quando a gente mantém a mesma posição. E aí a gente vê também o quanto é importante esse registro no prontuário do paciente, né? Porque também quando a gente vai fazer o Prevenção e Ação, a gente tem a auditoria que a gente faz nas instituições, né? E nessa auditoria a gente faz análise de prontuário, a gente vai conversa com o profissional. E às vezes o profissional, ele fala tudo que ele faz sobre prevenção em relação à prevenção. Mas quando a gente bate no prontuário, você pergunta, tá onde? Não tem aí, informação. Não tem informação lá, não tem a prescrição do enfermeiro, né? Ou não tá lá, tava esses tempos, né? Eu tava num prontuário e eu falei, mas cadê a checagem do reposicionamento? Ah, tá aqui. Eu falei, mas esse é de hoje? É de hoje. Mas agora são 14 horas, tá checado até as 17. Então, será que é fidedigno realmente o que as pessoas estão fazendo, né? Então, acho que essa educação realmente, né, da equipe e inclusão da equipe nesses processos mostra o quanto é importante cada passo daquele protocolo, do porquê que eu tô fazendo, Exato. né? Eu já tive várias experiências em relação à auditoria de prontuário e sempre que a gente implantou esse processo com foco multidisciplinar, a gente sempre teve muitos bons resultados. Legal. Porque quando a gente põe, pelo menos, sempre a equipe de auditoria, quem audita o prontuário. Eu falo, mas eu tô aprendendo, porque aí eu tô lendo ali, eu tô vendo tudo que tá errado. Então, eu aprendi. Mas quem tinha que aprender, tá aprendendo? Não, porque ela não tá auditando. Quando a gente traz toda essa equipe, põe na mesa e orienta eles, né? Ensina a fazer essa auditoria, ter esse olhar, eles vão falar, poxa, nossa, que horrível que essa anotação, nossa, que tristeza essa evolução. Eu falo, olha lá o nome, quem que tá lá? E quando vai ver, ai meu Deus, fui eu que fiz isso. Eu falo, tá vendo? Então, quando a gente começa a pôr eles para auditar, eles sentem na pele a dificuldade que é de ter essas informações. E eu falo muito para os profissionais, né? Eu falo, o prontuário, acima de tudo, ele é um documento legal. Então, se isso em algum momento vai para alguma esfera judicial, se tiver anotado, é evidência. Se não tá anotado, não é evidência. Exato. Ah, mas eu fiz, mas não tá checado, não tá registrado. Então, se a gente não tem a informação, não tá feito. Exatamente. E quais oportunidades que você vê para o futuro, né, em relação à qualidade e segurança do paciente no âmbito da saúde? Assim? Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, né? Se parar para pensar que a qualidade ainda, ela é uma estrutura recente, né? Assim, preconizado hoje pela RDC em 2013, então a gente tem 11 anos, é isso? Isso. 11 anos de qualidade. É muito recente. Né? Então, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Eu falo que a qualidade, ela precisa sair de dentro do escritório da qualidade, tá permeando de fato dentro de toda a instituição, porque as pessoas ainda enxergam, mas isso é da qualidade. Mas é a qualidade quem faz. O protocolo é da qualidade. Não, o protocolo não é da qualidade. O indicador não é da qualidade. A notificação não é da qualidade. Ela é de toda a instituição. E a qualidade é um facilitador que ajuda, né, assim, pelo conhecimento que a gente tem, de ter essa análise crítica, saber olhar para todo o processo, oportunidade de melhoria e colocar isso dentro de uma
de uma ferramenta, né? De forma que a gente consiga fazer toda a análise desse processo, mas em conjunto, né? Então, a equipe assistencial entendendo que esse processo ele é de todos. Legal. Ô, Thalita, e para encerrar, se você fosse deixar uma mensagem, né, para as pessoas que visam construir esse conceito e realmente políticas relacionadas, né, e protocolos relacionados à qualidade e segurança do paciente, que mensagem você daria para quem está assistindo a gente? Eu acho que justamente isso, a qualidade ela é muito mais do que o escritório da qualidade, né? A qualidade, quando a gente fala da qualidade, é a gente poder prestar uma assistência segura, eficiente, né? Que a gente vai evitar. Eu falo que ninguém sai de casa falar hoje eu vou causar algum dano no paciente. Ninguém sai de casa pensando nisso, né? Então é justamente a gente parar de fazer as coisas no automático, entender que a qualidade é um processo. Eu falo que é um caminho sem volta. A hora que o bichinho da qualidade pica, não volta mais. Né? Então, a gente aprende a trabalhar com processos de qualidade, com processos de melhoria, e no final das contas, o maior beneficiário é o paciente. Uhum. Eu falo, hoje o paciente é uma pessoa que está ali no leito, que a gente não sabe quem é. Só que amanhã pode ser a gente, pode ser o nosso familiar. Exato. Então, eu quero entrar numa instituição e falar, poxa, aqui eu sei que eu vou ser bem atendido, eu sei que aqui tem processos, eu sei que aqui tem protocolos, eu sei que aqui eles vão evitar ao máximo que eu tenha algum dano. Então, é a gente ter olhar, a gente como profissional da saúde, a gente ter esse olhar, né? Que a gente não tá aqui para errar, mas que a gente tem muito ainda a fazer como processo, como oportunidade de melhoria para evitar que esses danos aconteçam. É isso aí, né? A gente teria mais um tempão para falar, você viu, daqui 30 minutos, infelizmente, passam muito rápido. Mas eu queria agradecer muito a tua participação com a gente aqui hoje, né? Falar que foi muito enriquecedor, inclusive para mim, né? Imagina para quem assistia a gente, tudo que você explicou aqui. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, primeiramente, né? E por estar aqui dividindo a tua experiência com a gente. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Fico muito lisonjeada de estar aqui também, de receber esse convite, poder compartilhar um pouquinho. Eu falei um pouquinho, né? Do que a gente tem de conhecimento, mas muito legal. Obrigada, viu? A gente que agradece, viu, Thalita? Esse foi mais um episódio do nosso Undicast. A Hartmann apoia, cuida e protege.